Nós somos o Frei Repórter, a equipe de imprensa jovem do Frei Galvão. Estamos aqui com Giovanni Chacon, jornalista esportivo da Jovem Pan. Da Jovem Pan. Preparamos algumas perguntas para ele. Então, primeiramente, como você prefere ser chamado? Giovanni ou Chacon? Isso é legal. Como vocês preferirem, não tem problema. O pessoal acaba me chamando mais de Chacon, o sobrenome é diferente, né? Não que Giovanni seja muito comum, verdade. Mas o pessoal me conhece como Chacon já há mais tempo também. Mas como vocês preferirem, fica à vontade. Bom, seja muito bem-vindo, Chacon, à nossa escola. Nós acompanhamos alguns vídeos do seu Instagram e fica nítido o seu amor pelo futebol. Como foi sua última trajetória, ou como foi sua trajetória até chegar a ser jornalista esportivo de uma emissora tão importante como a Jovem Pan? Muito bacana. Primeiro, eu que agradeço esse convite, desse bate-papo, desse projeto tão bacana, de pessoal tão jovem querendo seguir nesse caminho do jornalismo, que é muito bacana, isso é muito importante. E, bom, vamos lá. Eu acho que desde a idade de vocês, até um pouquinho antes, eu já gostava bastante da ideia do jornalismo, né? A gente, claro, assiste a TV, mas ouvia muito rádio, né? A gente nunca teve muita grana na minha infância. Nunca faltou nada, mas nunca teve muita grana pra gente. E eu sempre gostei muito de futebol, sou torcedor de São Paulo, isso não é nenhuma novidade. E eu gostava muito de poder acompanhar, né, o futebol. Só que a gente não tinha os canais pagos, né? A gente só tinha quando passava lá na Globo, né? Então a gente ficava torcendo para que passasse o jogo de São Paulo, senão tinha que ouvir no rádio. Então, desde sempre eu gostei muito de comunicação, de ver como os repórteres se portavam, os comentaristas, né? No rádio era totalmente diferente. Aí ia na banca de jornal, tinha o jornal impresso. Então são diferentes tipos de imprensa dentro do grande mundo do jornalismo, né? Então, desde sempre eu gostei bastante. Aí eu sou filho único, às vezes eu ficava brincando sozinho. Então eu jogava futebol de botão comigo mesmo. Então às vezes eu fazia lá o jogo, dava o resultado, eu pegava uma folha sulfite e fazia a matéria do jogo, né? Claro que com nenhuma qualidade de jornalista, mas desde sempre queria isso. E aí isso só foi crescendo ao longo do tempo. Ganhei minha oportunidade muito tempo depois, quando eu não acreditava muito no jornalismo mais, assim, em questão de ter essa chance. Não é uma área fácil de você conseguir o seu espaço, não é fácil, mas eu ganhei essa oportunidade. Eu ainda estava na escola, então eu estava no ensino médio, no último ano da escola. Ganhei essa oportunidade para trabalhar sem ganhar nada, sem ganhar um centavo, mas ganhar o espaço. E a partir disso eu nunca faltei nesse trabalho. Era uma vez por semana só, mas todo sábado, 8 da manhã, eu tava lá na Paulista, saindo de Guarulhos, que é onde eu morava. Então, era longe, mas todo dia, todo sábado eu ia. Fui em véspera de Natal, véspera de Ano Novo. E essa dedicação, e isso serve não só para o jornalismo, tá? Serve para qualquer profissão. Se vocês decidirem não seguir no jornalismo e encontrar uma outra profissão, e vocês ainda têm muito tempo para decidir isso, a dedicação eu acho que é a chave para qualquer sucesso profissional que vocês venham a ter no futuro. E essa minha dedicação, ter sido o único a não ter faltado em 2 anos que eu participei, me gerou a oportunidade de ser lembrado quando pintou uma vaga de estágio, quando eu já estava na faculdade. Aí sim eu já estava na faculdade. Aí pintou a vaga de estágio, entrei no estágio, fiz 2 anos de estágio, pintou a vaga de efetivo e completo esse ano 11 anos na Jovem Pan. Então tô desde os 18 anos, tenho 29 hoje e agora completa então 11 anos na Jovem Pan. Essa trajetória assim muito superficial, tem muita coisa para falar, mas eu vou deixar vocês perguntarem mais. Então deixa eu perguntar, como que surgiu essa oportunidade? Boa. Eu tinha 18 anos então, estava no ensino médio, no último ano do ensino médio. Eu sempre gostei muito também de geografia, sempre foi minha matéria preferida na escola. Sempre gostei da parte política, da parte também da geografia física, enfim, muita coisa legal. E eu falei, poxa, não vai dar. É uma área muito difícil, a do jornalismo, de entrar,
mais difícil ainda de se manter. É um mercado que tem muita gente querendo participar e pouca vaga. Aí eu falei, quer saber? Eu vou dar aula de geografia. E aí eu prestei o vestibular na USP, passei inclusive em geografia. Mas eu já tinha feito a inscrição, né? Aí quando eu falei isso pro meu pai falou, não pode ser. Você sabe duas coisas. Primeiro, quanto você ama futebol. Você tem que trabalhar com futebol. E outra, você sabe, isso é verdade, quanto professor é difícil. Sua mãe é professora, não é fácil. Você sabe disso. Sua mãe trabalha muito, 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 muito. Não que eu trabalhe muito, não trabalhe muito hoje, trabalho muito. Mas o salário não é a melhor coisa do mundo, né? Então, poxa, sua vida é futebol, você sempre respirou futebol, acorda falando de futebol, dorme falando de futebol. De esportes em geral eu gosto, não só de futebol. Acho que é muito importante também abrir os olhos para outros esportes, então basquete, vôlei. Vôlei é muito forte no nosso país, né? Eu gosto muito de todos os esportes. Tênis agora com o João Fonseca, que tá muito bem também. E aí ele falou, não, vou ligar para um cara que eu conheço, que trabalha na Jovem Pan, que hoje é meu colega de trabalho. Eles não eram amigos, nada. Né? Meu pai e o Flávio Prado, que eu tenho um carinho enorme por ele, que é meu padrinho, meu pai no jornalismo é ele. Ele ligou pro Flávio e falou, Flávio, essa situação, explicou tudo. Aí o Flávio falou assim, deixa eu falar com ele. Aí ele falou comigo, falou, você tem 18 anos, você não é mais um garotinho. Faz o seguinte, vem aqui no sábado, que é esse programa que eu falei que eu fazia todo sábado. Vamos trocar uma ideia. Se você não tiver jeito pro negócio, eu vou falar na sua cara. Falar, não tem jeito. E aí eu fui com uma camisa de um time que eu gosto bastante lá da Europa. E aí eu conversei com o Flávio falou assim, olha, não tem ninguém que fale, eu gosto muito de falar do futebol do leste europeu, um futebol que não é tão falado, né? Hoje a gente fala muito futebol inglês, espanhol, Barcelona, Real Madrid, aí tem os times da Inglaterra, né? Agora o Arsenal, o PSG campeão da Champions, mas não tem ninguém que fala, sabe, Rússia, Ucrânia, essa coisa de maluco, né? Que eu sempre fui meio doido. Aí ele falou, você quer essa oportunidade? Aí eu falei, pô, claro que eu quero. Então surgiu essa oportunidade do espaço, de ter um microfone para falar. Um microfone enorme que é o da Jovem Pan, né? Sempre foi a maior rádio do Brasil. A maior rede de rádios do Brasil. Aí eu ganhei a oportunidade, só que eu já tinha feito a inscrição pro vestibular. E uma vez que você faz, você não pode voltar atrás. Né? Então eu tive que prestar outros vestibulares em outras faculdades pro jornalismo. E passei na USP, mas acabei passando em outras faculdades pro jornalismo. E aí segui no jornalismo depois da oportunidade. Se eu não tivesse essa oportunidade, talvez a história fosse diferente. Talvez esse papo nem tivesse acontecendo, né? Então é engraçado como uma coisinha, às vezes ir com a camisa de um time, porque o Flávio me perguntou a história sobre o time, se eu sabia. Era um time lá da Ucrânia, lá, o Dinamo de Kiev. E tem uma história muito bonita, enfim, um documentário muito legal, que aí envolve futebol, história, né? Política, tudo se entrelaça, né? Da Segunda Guerra Mundial, enfim, contei essa história, ele ficou encantado que eu sabia a história. Mas você vê, às vezes se eu colocasse outra camiseta, ele não tinha perguntado, não tinha encantado ele, não tinha me dado a oportunidade, não tinha... Engraçado, né? Como uma coisa leva a outra, né? O que a gente chama de efeito borboleta, né? É um caminho. Aí você tem dois caminhos. Às vezes você tem o caminho de ir pela direita, pela esquerda. Às vezes você escolhe ir pela direita, não era o melhor caminho, mas aí te dá uma outra oportunidade que você não teria indo pela esquerda. É engraçado como a vida não tem como prever, né? É o destino. Pode continuar. Na descrição do seu perfil, além de seu gosto por discos de vinil, tá escrito também que você é setorista do São Paulo. Isso. A gente foi pesquisar o que significa ser setorista em um time de futebol e acreditamos que é por isso que tem muitas notícias e um perfil específico só sobre o São Paulo. Isso. Mas a pergunta que eu não quero lá, você é São Paulino mesmo? Sou, desde pequeno, né? Sempre fui São Paulino. Minha mãe fala que é mais ou menos, né? Porque eu gostava de agradar ela também. Minha mãe é corintiana.
E aí eu não queria desagradar. Meu pai era São Paulino, mas eu... Até foi numa derrota do São Paulo. Eu sempre falava que eu era os dois, mas foi numa derrota do São Paulo pro Corinthians que eu falei que eu não queria torcer pro Corinthians, não. Eu queria ser só São Paulino. Eu não tava feliz. O Corinthians tinha ganhado, eu falava que eu também era só pra agradar minha mãe, mas eu não tava feliz com a vitória do Corinthians. Eu sempre fui São Paulino, desde criancinha. E sempre me encanta, né? E a questão de ser setorista, que é isso, né? Você cobre o dia a dia daquele clube. Então você se especialista. É um nicho que a gente fala, né? Tem o jornalismo, tem diversos assuntos. E aí são as especialidades. A minha especialidade é falar do São Paulo. Não porque eu sou São Paulino. Uma coisa não... Já fui, por um breve tempo, setorista do Palmeiras também. Então, são duas coisas diferentes. Você tem as suas preferências pessoais sempre, né? Então eu tenho a minha preferência como pessoa, como ser humano, eu gosto do São Paulo. Mas quando eu tô com o microfone ligado, você não pode colocar as suas preferências pessoais à frente dos fatos. O jornalismo, ele sempre busca fatos, né? Como reportagem. E aí o comentarista, em cima dos fatos, ele faz uma análise. Aí sim, do que ele acha que é bom ou ruim. Aí são questões de opinião. A reportagem trabalha em cima de fatos. Então, não adianta, vamos imaginar, você torce pra que time? Eu torço pro São Paulo. Você é São Paulina. Você gosta de quem? Do Caleri, do Lucas? Do Luciano. Do Luciano. Vamos imaginar, você gosta muito do Luciano, é seu jogador preferido, então. Mas vamos imaginar que o São Paulo vai lá e perde, o Luciano joga mal. Você vai chegar e falar, não, o Luciano foi bem. Não, o Luciano foi mal. Não importa se eu gosto do Luciano ou não. Também gosto. Mas se ele vai mal, a gente tem que falar. Porque o nosso compromisso não é sobre o que a gente acredita. É sobre informar as pessoas, porque a gente tem uma responsabilidade muito grande. É informar as pessoas o que aconteceu. Então aconteceu que o Luciano jogou mal. Então tem que falar pro pessoal que o Luciano jogou mal. Eu posso continuar gostando do Luciano, até porque não é um jogo que ele jogue mal que eu vou deixar de gostar do Luciano. Mas a gente tem que ter um compromisso com a verdade sempre. Fato. Ele chutou na trave, ele chutou pra fora, ele não deu um passe certo. A gente tem que falar isso. Não pode omitir, não pode esconder do nosso público, porque o nosso público confia muito na gente. A gente tem um papel de confiança muito grande do público. A gente forma opinião. Então é muito importante que a gente sempre fale a verdade. E você já teve que descobrir jogos de outros times antes de ser setorista? Já. Como eu falei, antes de ser setorista de São Paulo, eu fui por 2 meses ali setorista do Palmeiras, né? Então eu cobri o dia a dia do Palmeiras. Até hoje eu faço, depende muito da nossa escala de trabalho, né? Às vezes tem a folga de um outro repórter, porque tem os setoristas de cada time, setorista de São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Santos, principalmente aqui porque a gente tá falando de São Paulo. Lá no Rio de Janeiro são Flamengo, Botafogo, Fluminense, Vasco, e em cada estado tem a sua especialidade. Mas às vezes, por exemplo, vamos imaginar que é setorista de São Paulo, eu sou setorista do Corinthians, vamos imaginar. Aí você tá de folga. Alguém vai ter que fazer no seu lugar o jogo, por exemplo. Então eu já fiz diversos jogos do Corinthians, do Palmeiras, do Santos, do Flamengo. Ontem eu trabalhei mesmo no jogo do Flamengo. E sou setorista de São Paulo, então faz parte. E isso é muito importante. Também entender que eu dei sorte de trabalhar hoje com o São Paulo. Mas tem setoristas que torcem pro Corinthians e trabalham com o São Paulo, que são meus amigos de cobertura de outras emissoras. Mas que torcem pro São Paulo. Só que o que eles fazem? Deixam a paixão dele guardada. Quando liga o microfone, tem que fazer uma coisa imparcial. É isso que o jornalismo sempre busca. Nunca vai ser 100% imparcial. Sempre você vai ter uma gotinha de pensamento do que é a sua preferência. Sempre. Isso é natural. Não existe 100% de imparcialidade em nada. Em nada que você vai fazer na vida. Mas o que você tem que sempre tentar é chegar nesse 100%. Você nunca vai chegar. Mas se você conseguir ser 99%, tá muito bom. O 100% imparcial não existe, nunca existiu no jornalismo. Porque também tem uma questão muito de interesses diversos, em vários pontos, que aí é um papo muito longo. E talvez que nem seja para agora, seja pro futuro. Mas é sempre você tentar fazer o seu melhor. Anteontem, eu tava trabalhando no jogo do Flamengo. E é isso, eu não vou falar que o Flamengo é ruim porque eu sou São Paulino. Não, eu vou falar o que tá acontecendo, é sempre assim. E aí, como é torcer para um time específico e ter que fazer coberturas de outros times também?
Olha, eu vou falar que é bem tranquilo. Quando você começa a trabalhar, você com futebol, né? Ainda mais envolvendo uma questão de paixão, que é o futebol. Claro que dá uma balançada às vezes, mas é muito no começo. Depois, até mesmo no São Paulo, a gente vê tanta coisa errada que acontece em bastidores, né? Diretoria, umas negociações com muita grana sendo desperdiçada, que você fica meio chateado também, como torcedor. Você perde sempre um pouquinho do brilho. Mas o nosso foco não é a torcida, né? O nosso foco é fazer o nosso trabalho, é trazer informação. É uma profissão que em alguns momentos, eu vou ser bem sincero, não é pra desmotivar, tá? Mas em alguns momentos é uma profissão um pouco melancólica, meio triste, porque você tem que falar coisas ruins. Não você falar coisas ruins, mas você ter que noticiar que nem tudo é bonito, né? Então muitas vezes você fala, poxa, eu sou São Paulino, então, mas tem muita coisa ruim que acontece lá. Eu sou corintiano, então não sei o que, muita coisa em todos os times. Então às vezes você perde um pouco do brilho do seu pessoal, mas não da profissão. São duas coisas que você vai trabalhando e é difícil. É só com o tempo que você consegue trabalhar separar, sabe? Trabalhar essa coisa tão dividida, né? E existem muitos pontos. A gente tá falando do jornalismo esportivo, mas tem o jornalismo político, que eu acho que até derruba mais do que o jornalismo esportivo. O esportivo ainda tem a festa, né? Que o esporte é para ser uma grande festa, né? Mas quando trabalha com jornalismo político, talvez seja até um pouco mais triste trabalhar com isso. Eu ainda sou muito feliz trabalhando com o que eu trabalho, mas claro que a gente perde um pouquinho do brilho. Por exemplo, sendo São Paulino, cobrindo São Paulo, a gente vê muita coisa suja que acontece, infelizmente. Agora, antes de fazer a pergunta pra você, eu quero mandar pra ela. Ô, pra minha mãe? A mãe tá aqui, hein? Tá acompanhando. Eu tô escondida. Não, mas vai ser de verdade, Maria. Sim. Você tem que ir no microfone pra perguntar. Peraí. É bem fácil. Ah, beleza. Como é ter um filho repórter desse jeito assim? Assim, ó. Bom, em primeiro lugar, toda mãe é coruja do seu filho, né? A maioria delas é. Então, ter o Giovanni como filho sempre foi um motivo de admiração para mim, graças a Deus. Foi uma criança danada, às vezes é danada até hoje, às vezes mas é meu filho. E aí quando ele escolheu o jornalismo, e eu vou falar graças a Deus, porque como ele contou para vocês, quando ele falou que queria fazer geografia, é assim, vocês às vezes não admiram os professores, e vocês eles servem como espelho para você. Quero ser que nem aquela professora. Quero ser que nem aquele professor. Aconteceu isso na vida dele nessa época. Por isso que ele se encantou por geografia, apesar de que ele sempre gostou muito de geografia. O meu primeiro livro foi um atlas. Então, menino, quando ele era pequeno, ele não queria entrar em loja de brinquedo. Ele entrava em loja de eletrodoméstico, perguntava nome de marca de eletrodoméstico. Ele queria ir para livraria pequeno. Quando eu falo pequeno, era mesmo, 5, 6 anos. O primeiro livro que ele quis comprar foi um atlas. Então ele sempre foi interessado. Só que a nossa realidade da educação, infelizmente, que vocês veem o quanto a gente trabalha, o quanto os professores se empenham, infelizmente no nosso país não é valorizado. Mas eu não estou aqui para levantar pauta, né? Bandeira. Mas eu mostrei isso para ele. Você tem que ver o que você espera do seu futuro, né? Se você quiser dar aula numa escola top, você não vai poder com menos de mestrado. Então, veja o que você quer realmente. Mas graças a Deus, depois da conversa com o Flávio Prado, que foi um anjo que apareceu na nossa vida ali no momento, ele conseguiu mostrar para o Giovanni que ele tinha tudo a ver com isso. Então, a partir desse momento, ele só desenvolveu. E quando eu falo assim que o Giovanni dorme, acorda, come, esporte, futebol, é verdade, mas é por amor e por dedicação. Porque se você for conversar com ele vai falar com você de futebol
de modo geral, não é aquela coisa, só o São Paulo, só isso, só aquilo. Não, ele manja mesmo, não é porque eu sou mãe dele, não. É lógico, meio de orgulho? Não, mas ele entende mesmo. Ele entende, ele estuda, ele vai atrás, ele sempre foi realmente aplicado. Então eu só tenho que me encher de orgulho. E é verdade mesmo, ele ficava, mãe, eu sou São Paulo e Corinthians, tá, mãe? Até um tempo. Né? Aí ele muito carinhosamente falou, mãe, eu não quero ser mais Corinthians, você não vai ficar triste? Eu quero ser só São Paulo. Eu falei, vai ser São Paulo, filho. E é isso, é a vida dele. Ele respira isso e é tão bom para uma mãe ver que o filho faz o que faz por amor, né? Então, só tem que ter orgulho e ser feliz por isso. 15. Retomando, fica também a curiosidade. Qual foi o jogo que você chegou mais emocionante em toda a sua carreira? Ó, legal. Eu acho que um só é muito difícil, né? Eu tenho 3, assim, que são marcos pra mim, que são um pessoal e os outros 2, um mais pessoal e outros 2 profissionais, né? Profissional, o meu primeiro jogo, no estádio que eu fiz, me deixou tremendo, tava nervoso, que foi Palmeiras e Santos, já comecei logo num clássico, e eu só rezava pra não sair gol no gol que eu tava, pra eu não ter que falar, porque eu tava com medo, eu tava nervoso. Saíram 4 dos 5 gols. Foi bem legal, deu um azar danado, né? Foi 3-2 pro Palmeiras, eu lembro até hoje. Isso foi em 2018, minha primeira oportunidade no campo. O outro profissional pra mim, que foi fantástico poder fazer, e espero poder fazer o segundo, mas o primeiro é sempre especial, foi a final da Copa de 2022, Argentina e França. Tá numa final de Copa do Mundo no estádio, trabalhando, foi pra mim, assim, um momento assim de realização total, de falar que valeu muito a pena, sabe? Perder as sextas à noite pra dormir mais cedo, pra ir trabalhar quando não ganhava nada, de sair de Guarulhos, de na faculdade, enquanto eu tava fazendo estágio, sair de manhãzinha pra trabalhar das 8 às 2, depois eu dormia no sofá da faculdade, no sofá como é mesmo? Do centro acadêmico lá, sofá todo sujo, mas era o que tinha pra poder dormir um pouco, pra depois assistir a aula até às 10 da noite, voltar pra Guarulhos, chegar em casa meia-noite pra dormir, acordar às 5 da manhã de novo. Falar, poxa, valeu a pena tudo isso, foi bem bacana. E pessoalmente, que eu fiquei emocionadíssimo, chorei pra caramba, foi a final da Copa do Brasil. São Paulo e Flamengo, São Paulo foi campeão. E aí foi uma questão de ser o profissional com o pessoal, né? Mas é aquilo, no microfone, seriedade. Fora do microfone, aquela emoção, claro, que naturalmente acontece. Mas acho que esses 3 jogos, eu não conseguiria definir um só. Acho que esses 3 jogos são muito, muito marcantes pra mim. Obrigada. Vimos também que você estava no Catar na última Copa do Mundo, em 2022. Vimos até uma reportagem sua no YouTube mostrando o centro de treinamento do Brasil. Conta pra gente qual foi a sensação de cobrir a Copa do Mundo, como é ver os jogadores de perto, você chegou a conhecer jogadores da seleção? Sim, a gente fazia as entrevistas, foi muito legal, foi uma experiência muito bacana. Acho que a Copa do Catar foi uma Copa muito diferente porque o país é muito pequeno, né? Então imagina, todos os estádios estavam no máximo a 40 minutos de carro. Então eu vi 28 jogos de Copa do Mundo no estádio, é muita coisa. Né? Essa Copa agora que vai ter, inclusive estarei lá de novo, graças a Deus, mais uma Copa pra conta. Agora no dia 8 eu já embarco, já pro México e depois sigo pros Estados Unidos. Mas é tudo muito distante, né? Então não dá pra fazer tantos jogos quanto eu fiz na última Copa. Mas foi muito legal, cobrir a seleção brasileira também foi muito bacana, também torcer pela seleção brasileira, claro, naquilo que eu falo, no pessoal, no profissional sempre você mantém a sua imparcialidade. Mas foi muito bacana, muito legal mesmo. Uma experiência única. Ainda faltam
aquilo que a gente coloca como metas de vida, né? Ainda falta pra mim as Olimpíadas. Olimpíadas eu ainda tenho desejo também de fazer uma cobertura. Mas foi muito bacana conhecer novas culturas, né? Porque é uma junção, tem gente de todo mundo. Então eu tava conversando com um cara do Irã, depois com um americano, depois com um francês, aí virava a esquina, tava um cara do Paquistão, e foi muito legal, né? Tinha gente do mundo todo. Acho que isso que agrega bastante a nossa profissão, né? Poder vivenciar tudo isso é bem, bem bacana. Lá era difícil de se comunicar. Essa é uma questão importante. Acho que para todas as profissões hoje é muito importante isso, mas o principal, e que é a minha recomendação para todo mundo, sempre, assim que puder, fazer um curso de inglês. Acho que esse foi o fundamental. O inglês é essencial, saber falar inglês. Porque é como você se comunica com qualquer pessoa do mundo. É a língua universal hoje, né? Então, se você sabe o inglês, facilitou bastante para a comunicação lá, desde coisas do dia a dia, como pedir uma comida, até você fazer uma entrevista. Então, falar inglês é essencial, é importante para todas as profissões, mas para a comunicação mais ainda. Se pudesse falar mais línguas, melhor ainda. Hoje eu falo inglês, falo espanhol e, claro, o nosso português, né? Mas eu até quero aprender mais línguas, né? Penso aí no futuro a aprender um pouquinho mais também. Agora você está embarcando para os Estados Unidos, para a Copa do Mundo desse ano. O que você espera do jogo e da nossa seleção? Olha, vou torcer bastante, mas não vai ser fácil. Eu acho que essa seleção brasileira vai estar mais pronta para 2030. Acho que ainda está muito em cima. Foi um ciclo de Copa do Mundo muito turbulento, muitos técnicos, mudanças de técnico, não tinha uma certeza. Eu acho que a gente chega mais forte para 2030. Esse ano vai ser mais difícil, eu acho que a favorita, e acho que a minha aposta para campeã vai ser a Espanha. Acho que a Espanha chega mais forte. Tô apostando numa final Espanha e Portugal até. Acho que essas duas seleções são muito boas. Então, eu acho que o Brasil vai, se chegar até as quartas de final, acho que tá bem feito o trabalho da seleção brasileira. Acho que o Brasil passa em primeiro do grupo. Se nada mudar, deve pegar o Japão no primeiro mata-mata. Tem que passar. Depois Noruega, tem que passar. E aí pega a Inglaterra. Aí é muito igual. A Inglaterra também é um time muito forte. E se passar, acho que pega Portugal. Aí eu acho que o Brasil tá um passinho atrás de Portugal hoje. O meio-campo de Portugal é muito bom. Mas acho que não vai fazer um papelão a seleção brasileira, não. Mas minhas apostas é para uma seleção muito forte na próxima Copa de 2030. Nós nunca conseguimos ver o Brasil campeão mundial, já que a Penta veio em 2002. E depois nunca mais. Você acha que temos chance do Oxa? Vamos poder ver o Brasil campeão do mundo esse ano, finalmente? Então é isso. Eu acho que vai ter que esperar pelo menos mais uns 4 aninhos. Eu acho que vai ficar para 2030. Mas eu vou estar na torcida, claro, para que o Brasil seja campeão. Eu gostaria muito de cobrir um Brasil campeão e tá lá, né, presente. Mas acho que tem que ser um trabalho planejado. Acho que a gente ficou muito acomodado desde 2002, né? Eu tinha 5 anos na época, olha só, 24 anos atrás, né? 5 anos, caramba. Lembro de muito pouco. Eu lembro de 2 jogos só. Lembro de um Brasil e Turquia. E lembro da final que eu tava no apartamento. Eu lembro do pessoal comemorando, né? Eu lembro bastante dos jogos de 2006 pra frente. Não só do Brasil. Eu lembro... Fiquei bravo um dia na Copa de 2006 que meus pais queriam ir no shopping. Eu queria ver México e Irã. E o México ganhou, acho que 2-0, se eu não me engano. Então, de 2006 pra cá... Foi fantástico, assim, de acompanhar. Mas acho que o Brasil ainda tem um caminho para percorrer. Acho que para 2030 talvez fique mais inteiro, mais pronto. Vamos ficar na torcida e vamos continuar te acompanhando no Instagram. Legal. Você gostaria de divulgar seu perfil? Vamos lá. No Instagram... Eu nem lembro, são muitas redes sociais. giovanichá.com, fiz esse trocadilho. C-O-N, né, no final. Então, Giovanni Chacon. Mas se você jogar Chacon, já vai aparecer provavelmente
nos recomendados lá. No Twitter também, né? No X agora, né? Muda de nome. Isso aí é loucura. Mas no X é Giovanni Chacon underline. E é isso. Eu sou bem sincero, assim. Pra nossa profissão é importante ter as redes sociais, mas eu não sou o maior fã de rede social, não. Eu fico meio... Tá aqui, ó, inclusive. giovannichá.com. Então é isso. É só um trocadilho que eu fiz. Mas enfim, eu não gosto muito de redes sociais. Eu não sei... É coisa minha mesmo, mas eu não tenho muito costume de ficar postando as coisas. As coisas profissionais, eu posto mais pela questão de precisar postar as coisas pela questão profissional, mas eu não sou o maior fã, não, de rede social. Mas acompanhe lá, sempre posto coisas do São Paulo, vou postar bastante sobre Copa do Mundo estando lá, trazer bastante informação. Vou estar cobrindo mais a Argentina e Portugal, que é a última Copa de Messi e Cristiano Ronaldo, né? E eles podem se encontrar nas quartas de final. A última Copa dos dois, vai ser um jogão. E o Neymar? E o Neymar? Neymar eu acho que vai ser reserva nessa Copa, né? Ele não tem mais físico, né? Eu acho que a convocação dele, assim... Entendo, eu não convocaria, porque eu acho que ele não tá mais com o físico o suficiente. Mas eu entendo a convocação dele. Eu acho que... Como elenco, se ele entender que ele vai ser um reserva, acho boa a convocação. Aí eu acho justo. Agora, se for para colocar ele como titular, acho que prejudica o coletivo, porque vai ser um cara que vai sair no jogo. Então é uma substituição que já tá garantida a ser feita. Eu acho que ele é mais para estamos precisando de alguém aí diferente. E ele é diferente. Ele é muito à frente dos outros brasileiros. E acho que quando ele aposentar, e essa vai ser a última Copa do Neymar também, quando ele aposentar, acho que não tem ninguém aí que assuma esse papel de ser tão diferente quanto o Neymar é. Mas faz parte. Acho que como coletivo o time ganha mais sem ele. Mas individualmente ele é muito diferente. Muito bom. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. E até uma próxima.